Lenin tomou algumas atitudes ligadas ao pensamento dele e à influência que ele tinha do marxismo. Nacionalização dos bens e capitais estrangeiros. Né? Tudo que é estrangeiro, dinheiro, bens, propriedade, foi tudo tomado. É claro que os estrangeiros não gostaram, isso vai ter uma reação. Todas as propriedades agrícolas ou industriais, urbanas, foram confiscadas pelo governo. Não, essa propriedade não é mais sua, agora pertence ao povo. E o Estado administra em nome do povo. Ah, entendi. Para obter apoio dos camponeses, Lenin faz uma reforma agrária. Né? Mas aquela terra, na prática, pertencia ao Estado. Mas, enfim, entrega-se terra aos camponeses para ver se eles conseguem sobreviver. Os meios de comunicação, que eram poucos, mas foram todos estatizados. Toda ditadura tem uma obsessão de controlar os meios de comunicação. E a Rússia é retirada da guerra a um preço altíssimo. Né? Lenin entrega à Alemanha os territórios da Estônia, da Letônia e da Lituânia. Faz uma eleição ainda em dezembro de 17, perde a eleição e anula a eleição. Os bolcheviques perderam a eleição e ele anulou a eleição. Logo no princípio de 18 começa a Guerra Civil. Os russos brancos, contrários a Lenin e o seu grupo, os russos vermelhos, entram em conflito. Os russos brancos tinham apoio, pelo menos apoio de boca, né? Dos ingleses, franceses, japoneses, norte-americanos, porque aquilo era uma ameaça ao capitalismo, né? E eles se sentiam atingidos. Mas, infelizmente, para eles não mandaram, não transformaram esse apoio numa coisa prática. Mandaram mercenários, venderam armas, entendeu? Armas de segunda mão, sei lá que porra é. E aí a Guerra Civil, que durou de 1918 a 1921, praticamente 3 anos e quase 4 anos de guerra, provocou um massacre. 8 milhões de mortos aproximadamente, a maioria desses 8 milhões de mortos de fome. Quando a guerra terminou, tinha gente comendo carne humana. Eu estou olhando aqui as fotos, eu tenho um livro aqui, não vou mostrar, não precisa. Né? Eu tenho aqui as fotos no livro Stalin, A Corte do Czar Vermelho, que é um livro que eu recomendo, um livro do historiador ítalo-americano Simon Sebag Montefiore. O livro se chama Stalin, A Corte do Czar Vermelho. Eu estou aqui olhando para as imagens, as fotografias dos caras. Aqui tem um casal com o resto dos corpos dos filhos, eles comeram os filhos para sobreviver. Né? A fome matou mais do que a bala, entendeu? Uma vez perguntaram a Lenin, acho que foi Bukharin que perguntou a ele, se ele não tinha, a consciência dele não tinha um peso por conta daqueles 8 milhões de mortos. Ele disse que não, que quem tem medo dos lobos não entra na floresta. Quer dizer, quem faz uma revolução não pode ter fluidos éticos de matar, como esse rapaz matou. Né? Mas, enfim, os russos vermelhos venceram e Lenin, é tudo parecido, é tudo ditador mesmo, consolida seu governo. Durante a Guerra Civil, ele confiscou tudo que os camponeses tinham. Ele chamava isso de comunismo de guerra. Quando a guerra acabou, a economia da Rússia está pior do que ela era em 1901. Houve uma regressão brutal. O próprio Lenin reconhece isso. E aí, então, ele implanta a NEP, a nova política econômica, que na prática significa o quê? O retorno ao capitalismo. Quer dizer que para salvar a economia socialista, Lenin teve que recorrer ao capitalismo. Exatamente. Ele permite a criação de pequenas propriedades agrícolas e industriais. O que for produzido, uma parte é obrigatoriamente vendida ao governo, e o que sobrar, as pessoas podem negociar nos mercados e vender tentando obter um preço melhor. Os camponeses gulags receberam terra, um documento,
se tornaram donos da terra, mais tarde vão perder tudo. Tudo isso está escrito aqui neste livrinho, A Nova Política Econômica, NEP, tá? Um livro que é raro. A maioria das pessoas que defendem o socialismo soviético nunca leram esse livro. Eu leio e tenho ele constantemente para poder falar mal do socialismo soviético. Aqui você tem textos básicos de Lenin, Trotsky, Preobrazhensky e Bukharin, né? Basicamente o que tem aqui nesse livro. E quando Lenin foi criticado porque ele estava permitindo o retorno, camarada, está o retorno do capitalismo, ele disse que isso é apenas um passo atrás, às vezes é preciso dar um passo atrás para ter força para dar 2 passos à frente. Enquanto isso, morra-se. Em 23, Lenin criou 22, segundo alguns, 23 segundo outros, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 24, Lenin morreu e aí começa uma disputa entre Trotsky e Stalin. Stalin vence essa disputa porque controlava a burocracia do partido, coloca Trotsky como traidor do partido, é expulso do partido, expulso do governo, preso na Sibéria e condenado à morte. Trotsky consegue fugir. Ele e sua esposa. Os filhos, ele tinha 2 filhos pequenos, não puderam ser levados. Simon Sabah de Montefiore diz aqui que Stalin mandou matar as 2 crianças. Stalin não tinha, iremos ver, não tinha o menor pudor em fazer essas coisas. Vai começar aí o governo de Stalin, mas isso a gente vê no próximo vídeo.